O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em algumas palavras. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferências a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura na inscrição que está sobre a moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Filhos queridos, nós estamos neste mês, e toda vez quando eu inicio, a gente precisa explicar até que a coisa flua. E gostaria de lembrar que nós hoje, você percebe pela vestimenta verde, que nós estamos no tempo comum, voltamos ao tempo comum. Ontem eu explicava por que de ontem termos celebrado Maria, Mãe da Igreja. E foi exatamente baseado naquele princípio que eu quero simplesmente citar para lembrar e dar continuidade. Lembrando que nesse mês de junho, mês das festas juninas, nós nos voltamos por inteiro ao Sagrado Coração de Jesus. E gostaria que aquilo que foi dito ontem pudesse ecoar, porque é todo o sentido teológico bíblico, teológico pastoral e litúrgico. E o sentido é aquilo que o Papa com muita clareza nos diz, para lembrar que a vida cristã, para crescer, deve ser ancorada no mistério da cruz, da Eucaristia e da Virgem Maria. 3 mistérios que Deus deu ao mundo para estruturar, fecundar, santificar a nossa vida interior e para conduzir a Jesus Cristo. E nesse mês de junho, na cruz, as chagas do Cristo e o coração aberto. A Eucaristia, porque em pleno mês de junho, Corpus Christi. E não por acaso, estamos fazendo a novena já no rádio. E a Virgem Maria, que é sempre a dona deste santuário, a Virgem de Guadalupe. Por isso, rendemo-nos ao coração do Senhor. Rendamo-nos e coloquemos a pandemia. Vamos acreditar e pedir: Senhor, interaja e faça uma aspersão do seu sangue, como a própria oração sugere. Do teu lado aberto, que saiu água e sangue, faça uma aspersão sobre a humanidade. Mas, meus irmãos, temos que hoje trazer presente nessa missa todos os atos de violência.
É claro que na nossa cabeça está muito forte os Estados Unidos, o racismo, o que hoje levou milhares e milhares de pessoas a manifestarem isso publicamente. Mas não é só um caso isolado, é perceptível grandes atos de violência, de intolerância na nossa nação. E nós temos que consagrar e pedir, Senhor, que nós não aceitemos isso. O Senhor que pede que tenhamos um coração manso e humilde, que busquemos uma vida virtuosa, repito, um mundo reestruturado. Apenas lembro que eu preguei ontem, fecundado e santificado no Cristo, nós não podemos aceitar. Nós temos que dobrar nossos joelhos, pedir e clamar essa realidade cesse. Mas do outro lado, nós também somos chamados a sermos propositores, a sermos instrumentos nas nossas relações de paz, de respeito, de valorização do outro. E acredito que é isso que o Senhor quer, de joelhos dobrados, pedindo que isso não se repita, mas ao mesmo tempo tomando atitudes diferenciadas. O evangelho de hoje, ele é um evangelho que cai como luva diante de tudo isso. Primeiro, quem se aproxima? Vejam, é impressionante porque nós estamos falando de pessoas que foram mandadas na hipocrisia se aproximar do Senhor. Então isso é possível também para nós. Lembre-se que o diabo sabia a Bíblia de cor e bateu boca com Jesus. Discutiam sobre Bíblia, mas o diabo distorcia. Aqui, as autoridades mandaram alguns fariseus, vão até ele e peguem ele qualquer coisa que ele diga errada. E veja, o grande perigo, estar perto de Jesus, estar próximo do Senhor e agir com hipocrisia. Vejam que palavras doces. E aqui me faz lembrar de um antiquíssimo provérbio que diz: a abelha que leva o mel tem o ferrão. Olha como eles chegam para Jesus: mestre, sabemos que tu és verdadeiro, sabemos que não dás preferência a ninguém. Eita perigo, né? Dessa conversinha mole, dessa conversinha doce. Mas quando o coração é hipócrita, quando tem maldade. E se nós estamos vendo tanto gesto de desamor, de violência, de preconceito, é porque o coração não foi lavado no coração do Cristo. Se estamos vendo uma realidade que nós ficamos estarrecidos, é porque essa hipocrisia, ela perdura. Porque veja na sequência: Senhor, tu não olhas para as aparências dos homens. Gente, mas perceba, elogios a Jesus, mas o coração sujo, o coração imundo. Então, diante dessa situação, nós hoje, nesta missa, e diante da proposta deste mês, vamos pedir, Senhor, que eu não seja hipócrita. Tira qualquer possibilidade de hipocrisia, de fingimento da minha vida, mas do seio, na relação que vivo, no trabalho, na família. Senhor, eu peço que essa água e sangue que saiu do teu lado possa nos purificar. Aquilo que nosso Senhor vai dizer depois: hipócritas, vocês ficam preocupados como limpar o vaso por fora, quando por dentro está sujo. É aqui, ó, hipocrisia. Ensinas com verdade o caminho de Deus. Ensinas com verdade o caminho de Deus. Eles sabem, nós sabemos.
Mas não, por que não vivemos? Por que relutamos? Por que fazemos a própria distorção da palavra de Jesus? Você entende como é necessário aqui ouvir aquilo que nosso Senhor disse: aprendam de mim. Aprendam de mim. Pega e diz: devemos ou não pagar o imposto? Jesus estava numa situação difícil. Se ele dissesse não, era tido como um revolucionário. Isso não é uma questão que por isso Jesus iria sofrer, mas Jesus não queria sofrer por isso. O sofrimento de Jesus era inevitável, mas tinha que dar sentido ao sofrimento. E se ele simplesmente dissesse não, se rebelem contra Roma, a própria messianidade, a mensagem que ele veio trazer para o Pai, não era provocar simplesmente uma revolta contra o império. Que ele sofreria, Jesus não ficou com medo, mas esse não era o ponto central. Se ele dissesse paguem, puxa, próprio Deus é favorável à exploração. Por isso, quando Jesus toma aquela atitude que diz assim: olhem para a moeda, quem está aí? César. Na verdade, Jesus está dizendo: quem colocou ele aí? Como que vocês usam deste dinheiro? Como que vocês o reconhecem? Na verdade, ele joga para a pessoa. Ele joga para todos nós. O que é que nós reconhecemos que não é de Deus? Diga na nossa vida. Com muita facilidade, nós distinguimos o sagrado e o profano. Mas Jesus não faz isso. Se você olhar para a vida de Jesus, as atitudes de misericórdia dele, as atitudes de amor dele aconteciam dentro de casa, aconteciam no templo. Jesus era igual no templo, em casa, no campo, nos ensinamentos, as bem-aventuranças. Foi na planície, foi na montanha, não vem ao caso, mas era o mesmo Jesus. Na vida de Jesus Cristo não tinha essa separação. Para nós é cômodo dizer, e é um perigo, nós querermos dizer, aqui é profano, aqui é o mundo dos negócios. Então nesse mundo dos negócios, Deus não enxerga. No mundo das minhas relações, Deus não enxerga. Na minha sexualidade fora da igreja, Deus não enxerga. Naquilo que eu falo, às escondidas, isso aí é o mundo, isso aí é assim mesmo. Ah não, agora é sagrado, agora eu estou na igreja. O que nosso Senhor está questionando é isso. O que é de César? Ele está dizendo aos fariseus: o povo é de Deus, então devolva o povo a Deus. A religião é de Deus, então devolva a religião a Deus. Você compreende que na nossa vida nós não podemos fazer momentos estanques. Aqui eu sou padre, lá fora não sou padre. Aqui eu sou católico, sou cristão, aqui eu sou devoto de Nossa Senhora, mas lá fora eu sou um pagão. O que está sendo questionado é isso. E eu diria que esse é um sério problema na nossa vida espiritual. Por isso que a gente não progride. Não há progresso, não há maturidade, não há fecundidade, não há santidade. Porque é cômodo você separar a vida de forma estanque. É fácil, é bom. Porque aí você se protege. Você garante até uma certa leveza na consciência. Puxa, quando eu estou com Deus, eu estou com Deus. Nossa, eu rezo que é uma beleza. Chega a espumar a boca, me arrupia todo.
Ai, quando eu vou fazer os negócios. Mas a gente precisa viver. Isso é hipocrisia. Por isso, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, é a resposta verdadeira para corações hipócritas. Filhos queridos, nós estamos numa novena. Eu quero lembrar, e aqui eu preciso explicar também, que toda terça-feira nós nos encontramos aqui, com gente ou sem gente, mas com o povo de Deus acompanhando pelo rádio, pela TV, porque nós estamos aqui mais do que nunca, rezando pelos doentes, rezando pelos enfermos. E veja, eu dizia ontem o privilégio de nesse mês, nós que temos a devoção das Santas Chagas, pedir que da chaga do peito, de onde sai o coração de Jesus, nós coloquemos todos os doentes. E eu diria, a doença física, sem dúvida. Por isso a nossa frase sempre incessante, daqui a pouquinho, Jesus é Senhor das Santas Chagas, Jesus das Santas Chagas, protegei-nos e curai-nos do câncer. Mas você percebe que nós estamos precisando pedir muito também para a doença mental, emocional. Porque se antes era medo, as pessoas estão cansadas da pandemia, irritadas com a pandemia. É um outro sentimento que está brotando muito forte, intolerante. Não que já não fosse, mas as coisas ruins estão se aflorando mais. Então, o que foi, no primeiro foi um medo, todo mundo se trancando, se protegendo, agora está ficando impaciência, um estado maior de irritação, um estado maior de intolerância. Então isso se reflete dentro de casa, se reflete no trabalho, mas se reflete coletivamente. Então nós precisamos pedir, Jesus das Santas Chagas, ajude sim quem está com Covid, quem está entubado, ajude a família e derrame uma gota naqueles que perderam seus entes, que morreram, que estão enterrando hoje, ou vão enterrar amanhã. Mas Senhor, também ajude a dimensão emocional das pessoas, os desequilíbrios, os surtos. Claro que também nós precisamos mais e mais pedir na questão econômica, porque nós percebemos, o dinheiro está acabando para todo mundo. A gente percebe isso, eu percebo isso na igreja, percebo em todos os aspectos, percebo na associação, nas colaborações, mas você percebe no mercado, nas suas compras. Então, e isso é perigoso, porque se a pessoa ela não for centrada, se não tiver agarrada em Deus, não tiver confiança e esperança, nós podemos ver aumentar o nível da violência. Nós podemos ver, e eu percebo por Curitiba, você também percebe, quantos moradores de rua que estão aparecendo cada vez mais. O perigo do assalto armado, o perigo dos saques. Então perceba que a nossa preocupação, e como cristãos, nós pedimos por nós, mas existe uma dimensão muito maior que nós precisamos dobrar o joelho. É por isso que o Sagrado Coração de Jesus, neste mês, vem exatamente nessa proposta de nos ajudar a um recomeço.